Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco sobre 4 coisas que aumentam a nossa autoconfiança de forma que a gente não pareça uma pessoa arrogante. Para a gente entender um pouco sobre isso, a minha busca por melhora de autoconfiança, ela começou há muito tempo atrás, vamos botar aí, eu tô falando uns 15 anos, porque até então eu não tinha essa percepção do que era, do que não era isso, mas eu sempre fui um garoto muito tímido, fechado, e eu percebi que eu tinha certas dificuldades, assim, principalmente na lida com outras pessoas, em fazer coisas, em abordar pessoas, e é algo que eu tive que me forçar muito a desenvolver, digamos assim. E o autoconhecimento, a busca por me conhecer é algo que me ajudou bastante nesse processo, que não foi fácil, foi dolorido, foi difícil, mas eu acredito que eu evolui bastante ao longo dos anos e eu acho que cada vez mais tem um pouco a mais para evoluir. Acredito também que existe uma diferença natural de autoconfiança, onde alguns já são criados de uma forma que naturalmente essa autoconfiança vai sendo moldada. Eu acho que a gente não nasce já com isso pronto. Eu acho que isso vai sendo moldado ao longo da nossa infância, principalmente de acordo com certos estímulos que a gente recebe de pessoas próximas, né? Principalmente nossos pais. Então, hoje eu tenho 2 filhas pequenas e eu tenho essa mentalidade de, desde novinhas já, trabalhar essa autoconfiança nelas. Porque eu acho que ter autoconfiança, ser autoconfiante, na verdade, né, que é melhor ser do que ter apenas, é algo que vai ser benéfico para a vida delas quando chegarem na idade adulta. Então, meu pensamento é, eu fui criado de uma maneira que a minha autoconfiança, ela se desenvolveu pouco. E não julgo e culpo meus pais por isso de forma nenhuma, porque eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles sabiam. Eles não tinham, né, o mesmo conhecimento que eu tenho sobre a vida, sobre as oportunidades que eu tive de estudar, de me informar, até mesmo pela tecnologia dos nossos dias atuais, favorecem, facilitam muito mais eu criar as minhas filhas com mais autoconfiança do que eles lá na década de 80, 90. Então, é algo que não dá pra gente julgar, comparar e achar que deveria ser assim ou assado. Não, simplesmente foi o que é. Enfim, mas vamos indo para o tema, né, em relação à autoconfiança. Primeiro a gente entender o que é essa autoconfiança. Os primeiros estudos sobre autoconfiança, pelo que eu já pesquisei, foram feitos por um psicólogo chamado Albert Bandura, na década de 70. E a melhor definição que eles tiveram sobre autoconfiança é a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos para resolver as coisas, fazer as coisas, resolver problemas, resolver conflitos e atingir os objetivos que a gente quer. E mesmo se tudo der errado, saber que a gente vai conseguir lidar com aquela situação. Então esse é basicamente o significado da autoconfiança. Segundo Albert Bandura, existem 4 coisas que aumentam a nossa confiança, na verdade, que criam essa autoconfiança. E a primeira delas são as experiências de sucesso que a gente tem na vida. Então, quanto mais experiências você tem de coisas que deram certo na sua vida, maior tende a ser a sua autoconfiança naquele contexto. Por quê? No meu modo de ver, isso pode mudar de contexto para contexto. Às vezes a pessoa é muito autoconfiante no trabalho dela, naquilo que ela exerce na profissão. Porém, num relacionamento com um sexo oposto ou com a pessoa do mesmo sexo, ela talvez não vai ter tanta autoconfiança. Outros, o contrário. A pessoa num relacionamento, ela consegue lidar com pessoas e conversar e falar tudo bem. Já no trabalho dela, às vezes ela está começando um trabalho novo, ela não tem autoconfiança suficiente, né, ao nível adequado de autoconfiança para lidar com aquele tipo de contexto. Então isso vai variar de contexto para contexto, mas segundo Albert Bandura, todas as experiências positivas que a gente tem de alguma forma vai fortalecer essa nossa confiança interna, essa autoconfiança. A segunda coisa que ele diz que molda a nossa autoconfiança são os exemplos de pessoas que deram certo naquilo que a gente está buscando. Então, toda vez que você tem os seus objetivos ali, né? Por exemplo, a pessoa quer, meu objetivo é ganhar dinheiro com o YouTube, por exemplo. E aí você vê outras pessoas fazendo isso fortalece a sua autoconfiança naquele contexto. Então você, sei lá, trabalha com confeitaria e aí você vê outras pessoas no ramo de confeitaria dando certo, fazendo sucesso.
E aí você aumenta a sua autoconfiança em fazer aquilo que você está buscando fazer. Então é algo que vai moldar, de certa maneira, a sua confiança em si mesmo. Terceiro item são palavras que as pessoas te falam de incentivo. Principalmente se são pessoas que você gosta, que você confia, que você tem um certo apreço. Toda vez que você recebe, né, a gente brinca com a questão de tapinha nas costas, não paga a conta. Mas pelo menos se você recebe um vai lá, você consegue, tá indo bem, isso te impulsiona. De certa maneira, segundo esse pesquisador, vai aumentar a sua autoconfiança toda vez que você recebe palavras como incentivo, te mostrando que você está no caminho certo, que aquilo que você está fazendo está indo bem, né? Então vai ajudar. E a quarta coisa é o controle emocional. Você entender que, apesar de você ter medo em certas situações, e principalmente situações novas, onde tendencialmente vai surgir alguns medos, você agir mesmo com o medo também é algo que vai fortalecer a sua autoconfiança. E aí é justamente a questão da definição da coragem, né? Você tem o medo, mas mesmo assim você vai agir, você teve coragem para agir. E toda vez que você faz isso, aumenta também a sua autoconfiança. E segundo o Albert Bandura, tem algumas coisas que destroem a nossa confiança também. Assim como você tem formas de melhorar a sua autoconfiança, e depois eu quero trazer um outro contexto de melhora de autoconfiança de outras abordagens, né? De outros vieses aqui. Mas vamos continuar aqui na ideia do Albert Bandura. Primeiro ele falou, né, dessas 4 coisas que moldam a nossa autoconfiança e também de algumas coisas agora que eu vou te falar que destroem a nossa autoconfiança. Então, ele diz assim, ó, a autoconfiança ela não é perdida da noite para o dia. Você não está confiante e de repente perde tudo. É algo que vai sendo destruído aos poucos. E tem alguns motivos. E ele cita 3 em algumas coisas que eu li dele. A primeira é comparação constante com outras pessoas. Toda vez que você compara e vai medir a sua evolução baseada na régua do outro e você se vê desfavorável em relação ao outro, isso aí é negativo para você. E automaticamente começa a deteriorar, influenciar negativamente na sua autoconfiança. E esse acaba que é um erro que a gente tem bastante mesmo, né? De forma natural nos comparar com outras pessoas naquele contexto, naquela seara ali que a gente está buscando evoluir, melhorar, fazer, acontecer. É natural que a gente observe alguém que já está na frente, que está fazendo e a gente vá modelar de certa maneira. Só que essa comparação, se ela é feita demasiadamente, ela pode ser negativa por diversos fatores. E um deles é a diminuição da nossa autoconfiança, porque você se acha incapaz, você vê, pô, e mesma coisa aqui, eu estou começando esse canal agora, né, recente, esse é um dos primeiras levas de vídeo que eu estou gravando, e tem poucos inscritos, poucas pessoas vendo os vídeos. Se eu for comparar com pessoas que falam desses assuntos, que tem lá milhões de visualizações, eu vou falar, cara, eu não vou fazer nada. Melhor nem fazer, ou nem começar um canal, porque não dá. Olha que distância que a gente está. Mas aí você nunca faz nada se você for fazer isso, né? É difícil você fazer alguma coisa que não tem ninguém fazendo, que não tem melhor do que você. E aí eu penso pelo contrário. É melhor você ver quem está lá na frente e buscar, bom, o que essas pessoas estão fazendo de certo que eu posso modelar, que está dando certo para ela, que tem grande chance de dar certo para mim também. E aí você vai modelando e repetindo e fazendo e se melhorando cada vez mais, mas não comparando a ponto de você desanimar de fazer alguma coisa. Então, esse psicólogo ele traz essa informação para a gente, mostrando que essa autocomparação, na verdade a comparação com o outro de forma descontrolada, diminui a nossa autoconfiança. A segunda coisa é o perfeccionismo. É a pessoa fazer achando que tem que ficar sempre perfeito. E muitas vezes esse é algo que empaca as pessoas de dar um próximo passo, de seguir adiante num projeto, de fazer, de acontecer as coisas na vida dela. Simplesmente por conta dessa sensação de que, não está perfeito ainda, então não posso começar. Ela só quer fazer e começar alguma coisa se tiver 100% perfeito. E digo para vocês, nunca vai estar 100% perfeito. Se eu for esperar ficar tudo perfeito para começar algo, para fazer algo, eu nunca vou começar. E aí entra a questão da procrastinação. A pessoa só vai deixando para amanhã, para depois e nunca sai do lugar. Então, perfeccionismo é uma coisa também que reduz a nossa autoconfiança. E a terceira coisa que ele fala são as crenças irracionais, ou seja,
o modo como você acredita sobre você mesmo pode deteriorar a sua autoconfiança. Então, acreditar que você não consegue, que não é capaz, que é demais para você, esse tipo de pensamento negativo acaba, de certa maneira, também diminuindo a sua autoconfiança. Quer dizer que eu devo ficar falando palavras positivas sobre mim, repetindo, etc.? Não vou dizer nem que sim, nem que não, porque algumas pessoas começam a fazer isso e começam a acreditar naquilo e começam a tomar ações diferentes, porque o que mais importa, na verdade, não é aquilo que você fala para você. Isso é importante? Mas eu vou um pouco além disso. Mas o que você fala para você te leva a fazer. Porque o que vai gerar o resultado é a ação, não é o pensamento. Mas o pensamento, ele precede a ação, porque baseado no que eu defino nas minhas crenças sobre aquele tipo de contexto de situação ou sobre mim mesmo, eu vou ter algumas decisões e vou tomar algumas ações. As minhas decisões podem ser boas ou ruins baseado no que eu acredito sobre aquilo. Então, se eu acredito que eu posso, eu vou ter uma maior chance de tomar uma decisão positiva em relação àquilo, logo eu tenho uma maior chance de ter um resultado positivo. E o contrário também acontece. Tem uma frase famosa do Henry Ford que ele diz: se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Eu sempre gosto de lembrar dessa frase, e principalmente em alguns momentos na vida, eu falo, cara, eu estou já me podando alguma coisa que poderia dar certo simplesmente por acreditar que eu não posso, porque se eu não acredito que eu posso fazer tal coisa, eu nem vou começar a fazer, e isso consequentemente vai trazer o quê? Uma redução da minha autoconfiança naquilo ali. Então essa é uma terceira coisa que o Albert Bandura fala nas suas pesquisas. E aqui a gente já pode também fazer uma leve comparação, né, uma confusão que pode acontecer da autoestima com a autoconfiança. A autoestima é o quanto você se valoriza. E a autoconfiança é o quanto você acredita que pode. Então são coisas que parecem em alguns momentos ser iguais, mas na verdade não são. São coisas diferentes. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco sobre isso e a gente pode entrar mais na questão do locus de controle. Eu tenho esse tema para falar ainda e não gravei o vídeo ainda, mas quero gravar sobre locus de controle, que aí vai entrar bem nessa questão de autoestima e autoconfiança, numa visão um pouco diferente, e que vai dar novas percepções também. E aí o que a psicologia, né, mostra pra gente, lembrando que eu não sou psicólogo, viu gente? A minha formação, eu sou fisioterapeuta, inclusive eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre dor na coluna, tem um canal grande aí já, e eu tô nesse canal aqui falando sobre essas coisas que eu gosto de estudar, de melhorar, tô me forçando a estudar mais sobre esse tipo de assunto, que é algo que eu já venho estudando há muito tempo, só que ultimamente eu estava meio parado, e justamente eu criei esse canal com esse objetivo e outros objetivos que eu falo lá no primeiro vídeo do canal, porque eu criei esse canal. Se você não assistiu, quiser assistir, depois vê lá. Enfim, a psicologia fala que a gente precisa de algumas coisas para melhorar a nossa autoconfiança, para reparar, para reconstruir essa autoconfiança, que eu considero que é algo que todo mundo quer, que é algo extremamente importante. A primeira delas chama-se exposição gradual. É eu me expor a certas situações de forma gradual. Não sei se exponencial é uma boa palavra aqui, eu já ia usar ela, mas eu acho que não. Mas aos poucos eu ia me colocando numa situação para eu adquirir essa confiança naquela situação. É você começar enfrentando pequenos desafios para mostrar que você é capaz. Então vamos pegar um exemplo prático do dia a dia aqui. Digamos que você tem o objetivo aí de emagrecer 20 quilos. Eu estou 20 quilos acima do peso e quero emagrecer 20 quilos. Pronto, minha saúde está ruim, então tem que melhorar isso. Pô, não adianta você colocar esse objetivo de 20 quilos, se você tem dificuldade com isso, para amanhã, para a semana que vem, para daqui a um mês. As chances de você não conseguir são muitas. Então, também, para isso você vai precisar de um esforço muito grande, você tem que pagar um preço muito grande para chegar nesse objetivo num prazo curto de tempo. Então, o que seria o indicado para melhorar a sua autoconfiança? Você diminuir esse objetivo e ir galgando ele aos poucos. Então, 20 quilos, o que você acha de você começar com 2 quilos? 2 quilos em 30 dias, será que eu consigo? Eu acho que sim.
Então você começa a tomar as ações para conseguir reduzir 2 quilos em 30 dias. Já fica algo mais palpável. E aí, à medida que você consegue esse resultado nos 30 dias, você se anima mais, você ganha essa autoconfiança em relação à sua conquista para atingir o objetivo final, que vai ser dos 20 quilos. Ah, Felipe, mas assim vai demorar muito. Mas assim tem mais chance de você conseguir do que se você já colocar 20 quilos em 30 dias e dá os 30 dias você não perdeu nem os 20, nem os 2. E aí você se frustra porque você não atingiu nada. Então é melhor colocar algo menor, mas sabendo que lá na frente tem algo maior. Também que você está olhando ele, você tem como objetivo. Mas esse objetivo não é para agora. Agora você tem outro foco, que é os 2 quilos. Um exemplo. Uma segunda coisa que eles falam aqui é em relação à reconstrução cognitiva, que é você mudar algumas linhas de pensamento, algumas linhas de fala interna que você tem. Por exemplo, como eu não sou bom nisso. Ao invés de você ter esse tipo de pensamento, quando você vai fazer alguma coisa e ficar pensando, eu não sou bom nisso, não tem jeito. Você mudar para, eu estou trabalhando para ficar bom nisso. Eu estou aprendendo a fazer melhor. Isso coloca o seu cérebro num modo diferente. Você está construindo aquilo ali e não que já está definitivo que você não sabe, que você não faz, que você não é bom. Então é algo que certamente vai ajudar a melhorar a sua autoconfiança. Uma terceira coisa é o diário de conquistas. É você anotar quais são as conquistas que você teve, por menores que seja. Às vezes a gente tende, e isso acontece muito comigo, viu? De passar por situações que eu poderia comemorar, que eu poderia agradecer, ser grato, e alguma vitória que acontece e que às vezes a gente passa despercebido, não dá atenção para aquilo, na hora que você vê já perdeu. Então acontece em nossa vida diversas situações que, se você considerar aquilo como uma vitória, isso também vai melhorar a sua autoconfiança. E existem outros pesquisadores, outros autores, outros mentores de desenvolvimento pessoal que falam sobre autoconfiança. Esse é um tema muito comum. E, se não me engano, foi um livro do Brendon Burchard que eu já li alguns livros dele, e ele diz sobre 3 Cs da autoconfiança. Eu me lembro aqui, na verdade, de 4 Cs agora, mas eu não sei se os 4 são dele, mas me vem à mente aqui 4 Cs que vão ajudar a gente a fortalecer a autoconfiança. O primeiro deles é muito óbvio, que é a clareza. É você saber quem você é, saber aquilo que você está buscando, quais são os seus objetivos, você agir de forma intencional, com clareza no seu dia a dia, do momento que você acorda até na hora de você ir dormir. Ter clareza do que vai fazer naquele dia, de quais são os seus objetivos, as suas prioridades, como você quer agir com as pessoas que você vai interagir naquele dia. Ou seja, ser mais intencional possível no seu dia, de forma preparatória, ou seja, você não simplesmente chega na situação, mas você prepara antes de chegar na situação. Isso é algo que vai tender a aumentar a nossa autoconfiança. O segundo C é a conduta, é como eu me porto no meu dia a dia. Como eu me visto, como eu me comporto, como são as minhas ações no dia a dia. As minhas ações é algo que eu agrado a mim mesmo em fazer, ou é algo que eu faço contra a minha vontade? Como são as minhas expressões, como eu estou lidando com as situações do dia a dia? Porque isso leva você a ter algumas conversas internas, baseadas em tudo que nós conversamos aqui até agora sobre autoconfiança, que pode derrubar a sua autoconfiança. Então você ter essa intenção e saber, né, como é a minha conduta no dia a dia e pensar, bom, nesse tipo de situação eu estou agindo de uma maneira que não fortalece a minha autoconfiança. Então, o que eu posso mudar? Trazer esse tipo de reflexão para sua mente, para na próxima vez você lidar com ela de uma forma diferente. Então isso é algo que pode aumentar aí sua autoconfiança. O terceiro C é a congruência. É o fato de você ser congruente com as coisas que você prega, com as coisas que você fala. É você agir de acordo com aquilo que você fala. É não ser hipócrita. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais prego nas minhas redes sociais sobre fisioterapia é que pessoas com dor ou pessoas que querem prevenir dor de coluna devem fazer exercício. E se eu falo muito isso, o que seria congruente da minha parte? É óbvio, é fazer exercício. Então, se eu apareço como uma pessoa que não faz exercício, eu estou sendo incongruente. E isso é algo que vai, de alguma maneira, mesmo que internamente, mesmo que inconsciente, diminuir a minha autoconfiança. Então eu preciso de ser congruente. Toda vez que eu sou congruente com as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu expresso,
eu fortaleço a minha autoconfiança também. E automaticamente as pessoas que me enxergam, elas vão ter mais confiança em mim. Se eu percebo que as pessoas têm mais confiança em mim, isso automaticamente aumenta o quê? A minha autoconfiança, percebe? E o quarto C é a competência. Ou seja, quanto mais experiência eu tenho em alguma situação, em alguma habilidade, quanto mais expertise eu tenho naquilo ali, maior tende a ser a minha autoconfiança. Então, por exemplo, se você nunca pilotou um avião na vida e você começa a aprender, normalmente no início você vai ter dificuldade. Você não vai ter tanta confiança, você precisa de alguém ali te ajudando. Da mesma forma, para um carro, para uma moto, ou para uma habilidade, por exemplo, como tocar um instrumento musical, no início a gente não tem experiência, porque você está começando naquilo ali. Lembra de algum trabalho que você começou a fazer, ou até mesmo na profissão que você tem hoje? No começo, normalmente a gente vai agindo ali de uma maneira que a gente não tem tanta confiança. A partir do momento que você vai adquirindo experiência, tempo, automaticamente a sua autoconfiança vai aumentando naquilo ali. Por exemplo, eu, quando atendi os meus primeiros pacientes na fisioterapia, eu ficava meio sem saber o que fazer, meio sem jeito, recém-formado, aquela coisa. Hoje eu já tenho mais de 15 anos de experiência na profissão. Então, eu converso com o paciente, ele vai me contando, na minha cabeça eu já vou criando tudo, eu já sei o que está acontecendo e o que precisa de fazer, na maioria das vezes. Por quê? Muito tempo de estudo, de experiência, de horas de jogo. E isso faz total diferença. Então, para você melhorar a sua autoconfiança naquela área que você está buscando, o tempo é fundamental. Não tem como, né? Ou você consegue distorcer o tempo, ou seja, melhorar a sua autoconfiança no menor tempo, fazendo mais, repetindo mais, aumentando o quê? A intensidade. A intensidade, ela distorce o tempo. Se você faz muito mais vezes, você encurta esse tempo. E para a autoconfiança isso não é diferente. E aí, para a gente fechar, eu quero deixar um exercício para você fazer aí em relação à sua autoconfiança. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever como é o seu nível de clareza, de congruência, de conduta e de competência. Que nota você se dá de 0 a 10 para cada área da sua vida em relação a essas 4 coisas. E aí, recomendo que você assista esse vídeo novamente e vá escrevendo aquelas coisas aí que o Albert Bandura falou, que aumenta a autoconfiança, que reduz a autoconfiança, e faça uma análise da sua vida, vendo o que você pode melhorar de acordo com essas informações, para apenas não ficar com alguma obesidade mental, beleza? Bom, se você está aqui até agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa um like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo. Valeu!